Então, a sexta questão diz: depois dos estudos de Mendel, muitas coisas foram esclarecidas no campo da genética. Entre elas, como ocorrem as mudanças nas proporções esperadas de um cruzamento através das interações genéticas. É fator que promove, ou são fatores que promovem mudanças nas proporções mendelianas? Bom, aí você tem 5 itens para você avaliar qual é o item correto. Então, quais são os fatores que promovem mudanças nas proporções mendelianas? Então, a gente vai ver aqui, certo? Um caso de segunda lei de Mendel, né? Que obedece às proporções mendelianas. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um indivíduo cujo genótipo é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, certo? E ele vai cruzar com um indivíduo que tem o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Bom, aqui, pessoal, a gente vai observar agora a possibilidade dos gametas. No indivíduo com esse genótipo, ele pode ter o gameta Azão, Bzão, aqui representado, Azinho, Bzinho, que está aqui ele, mas também pode ter Azão, Bzinho, está aqui, ou Azinho, Bzão, está aqui. Nesse caso, como o indivíduo é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, eu só tenho um tipo de gameta. Então, fazendo aqui o cruzamento entre esses dois, a gente pode observar que são geradas 4 possibilidades, ou seja, cada uma dessas possibilidades tem 25%. Isso aqui, pessoal, ocorre por quê? Porque eu tenho a formação de gametas dos alelos que não se encontram em cromossomos homólogos. Como assim, professor? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Azão e o Azinho. Notem que eles estão em um par de cromossomos. O Bzão, Bzinho está em outro par de cromossomos. Da mesma forma aqui, o Azinho, Azinho está no par, o Bzinho, Bzinho está no outro par. Então, na hora da formação dos gametas, você pode notar que sempre vai ter aqui um desse par de cromossomos homólogos no gameta, por exemplo, aqui o Azão, e o outro alelo vai ser do outro par de homólogos. Ou seja, nas proporções mendelianas, eu sempre vou ter um par aqui de alelos vindos de um par de cromossomos homólogos e do outro par de cromossomos homólogos. Então, por isso que eu tenho essa proporção aqui de 25% para cada um desses indivíduos nesse experimento aqui. Quando eu tenho esses mesmos genótipos, notem, aqui tem Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e aqui tem um Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Igualmente aqui nesse primeiro experimento. Só que a diferença é que, nesse caso, os alelos Azão e Azinho estão no mesmo cromossomo dos alelos Bzão e Bzinho. É só você notar aqui claramente que Azão, Azinho aqui está num par de cromossomos homólogos, Bzão, Bzinho em outro par. Aqui não, aqui os dois estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Quando eu tenho pares de cromossomos, pares de alelos, dentro de um mesmo cromossomo, eu digo que aqui esses alelos eles estão em ligação gênica, ou também chamado de linkage. Nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho uma formação de gametas alterada em relação a esse aqui. Nesse caso, os gametas possíveis, quando eles estão ligados, são, aqui no caso, Azão e Bzão. E também posso ter o gameta Azinho e Bzinho. Eu não tenho a liberdade de fazer aqui o Azão, Bzinho e o Azinho, Bzão, porque eles estão, esses dois aqui ligados e esses dois aqui ligados. Então, aqui, pessoal, a gente pode observar que os possíveis indivíduos, aqui no caso, só podem acontecer dois, que são o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, você pode notar que aqui a frequência é de 25% para cada um, já aqui eu tenho uma frequência de 50% para cada um. Então, a gente pode observar claramente que as frequências aqui são completamente diferentes. Isso tudo por quê? Porque os alelos eles estão ligados. Aí você pode perguntar, não pode ocorrer de forma nenhuma do Azão estar ligado com Bzinho ou o Azinho ligado com Bzão? Existe sim a possibilidade. Durante a formação dos gametas, há a possibilidade do acontecimento do que nós chamamos de crossing over.
permutação ou recombinação. Como assim? Eu tenho aqui os mesmos dois alelos, ó, mesmos aqui, Azão e Bzinho ligados, aliás, Azão e Bzão ligados, e Azinho e Bzinho também ligados. Durante a formação dos gametas, a gente pode ter o que nós chamamos de crossing over, permutação ou recombinação. O que é que significa isso? Significa que durante uma determinada parte da meiose, chamada de prófase 1, eu vou ter a união física, certo? De cada um dessa questão aqui do cromossomo, onde vai ter a troca física dos alelos. Notem o seguinte, o DNA aqui, ele está um DNA simples e depois ele está duplicado. Em uma dessas pernas, ele pode entrar no que nós chamamos de crossing over. Nisso vai haver a alteração dos alelos. De maneira que você vai ter, ao final, você pode acompanhar aqui, gametas com Azão e Bzão ligados, assim como a gente tinha no início, assim como nós temos o Azinho e o Bzinho ligados, como está aqui. Mas devido a esse crossing over, nós podemos ter Azão, Bzinho. Notem que o Azão aqui ele trocou com Bzinho. Aliás, o Bzão trocou com Bzinho. E vice-versa. Aqui eu tenho o gameta Azinho e Bzão. Isso aqui vai acontecer. Esses dois gametas aqui, eles são chamados de gametas recombinantes. Esses gametas recombinantes, eles vão aparecer numa frequência muito menor em relação aos gametas não recombinantes. De maneira que você vai ter sempre indivíduos recombinantes numa frequência menor. Então, respondendo à pergunta, né, quais são os fatores que promovem as mudanças nas proporções mendelianas, a resposta correta é o item C, onde ele fala a troca das partes entre cromátides irmãs homólogas durante o crossing over na prófase 1. Prófase 1 é a fase da meiose onde ocorre o crossing over, onde há a troca das cromátides irmãs homólogas, onde há a troca daqueles alelos que a gente viu anteriormente.